Pensa bem num dos nossos hábitos mais universais. Tomar aquele cafezinho. É quase um ritual sagrado. Muitas vezes usado só para dar aquela acordada de manhã, né? Mas a ciência agora está mostrando que o café é, na verdade, um baita impulsionador da nossa longevidade. Nesta análise de um estudo recém-publicado na revista Nutrients, a gente vai desvendar os segredos microscópicos por trás dessa bebida. Vamos entender como a química das plantas interage lá no fundo nas nossas células para criar um verdadeiro escudo contra o envelhecimento. E isso levanta um mistério muito instigante logo na introdução da pesquisa. Por que, afinal, quem bebe café costuma viver mais? Os dados populacionais e as grandes revisões epidemiológicas não deixam muita margem para dúvida. Existe uma ligação incrivelmente clara entre o consumo frequente de café e a queda nas taxas de mortalidade. A pesquisa mostra grupos gigantescos de pessoas que bebem café todo dia e que, olha só, têm taxas significativamente menores de várias doenças. E não é uma mera coincidência estatística, tá? Tem uma biologia celular super específica operando aí para esticar nosso tempo de vida. As evidências mostram na prática como essa proteção funciona. Os dados apontam que as populações que consomem café compartilham várias características de longevidade com o pessoal das famosas zonas azuis, aquelas regiões do mundo conhecidas por pessoas com uma vida longuíssima e saúde de ferro. O estudo aponta riscos consideravelmente menores de doenças metabólicas como diabetes tipo 2, além de menos casos de demência, de Parkinson e uma queda severa nos problemas do coração. É quase como se a gente estivesse consumindo um escudo protetor engarrafado em cada xícara. Mas aí vem a grande pergunta. O que exatamente tem dentro dessa xícara que constrói esse escudo? A resposta se resume a um número impressionante: mais de 1000. Uma xícara de café coado padrão não é só uma aguinha escura com sabor. É uma sopa bioquímica absurdamente complexa com mais de 1000 constituintes químicos diferentes. O grão de café, que no fundo é a semente de uma fruta, carrega uma verdadeira farmácia botânica numa dose só, cheia de classes químicas prontas para interagir diretamente com o nosso corpo. Agora, quando a gente fala dos efeitos do café, a famosa cafeína acaba levando quase todo o crédito, não é verdade? Mas os pesquisadores fazem questão de mudar o foco da cafeína para destacar alguns compostos bem menos conhecidos, mas que são extremamente ativos: os polifenóis e os diterpenoides. Nomes que parecem complicados, como o ácido caféico, ácido clorogênico e cafestol, formam esse perfil químico oculto da bebida. E acreditem, eles são os verdadeiros agentes de cura, trabalhando ali nos bastidores de forma incansável. E para entender de fato como essa farmácia botânica age, a gente precisa mergulhar no mundo microscópico. E aqui entra a grande mente brilhante desta análise: o receptor nuclear órfão 4A1, ou só NR4A1 para facilitar. Segundo o estudo, esse receptor funciona como uma espécie de sensor de nutrientes dentro das células, além de ser um gene ativado pelo estresse. Basicamente, ele é um interruptor mestre. Quando ele é acionado, ele reduz inflamação, protege os tecidos contra danos e combate o envelhecimento. E a grande sacada detalhada na pesquisa é que os compostos do café conversam diretamente com esse receptor. Dando um zoom direto na célula humana, os modelos estruturais nos mostram exatamente como essa química do café interage com a nossa biologia. Ao analisar o domínio de ligação desse receptor NR4A1, os cientistas viram que alguns polifenóis específicos, como o ácido caféico e o clorogênico, ancoram fisicamente no chamado local A desse receptor. É um encaixe molecular impecável, feito através de ligações de hidrogênio e contatos hidrofóbicos. Sabe quando uma chave muito complexa entra perfeitamente na fechadura certa? É exatamente isso que acontece nessa fechadura celular. Mas a complexidade fascinante da coisa não para por aí. Nós temos também o cafestol, que é um diterpenoide muito específico derivado dos óleos naturais do café. E a magia é que ele se ancora num lugar totalmente diferente da mesma proteína, o chamado local B. O estudo detalha com muito rigor como esses compostos miram de forma exclusiva no local B do NR4A1. Quando isso rola, processos biológicos importantíssimos são ativados para, por exemplo, frear a proliferação de células cancerígenas, algo que foi observado claramente em modelos de rabdomiosarcoma durante a pesquisa. E aqui vem uma reviravolta gigantesca apontada pelas análises de laboratório. Quando os cientistas compararam o efeito dos polifenóis com o da cafeína nesse receptor NR4A1, eles descobriram que a ação da cafeína nessa via celular específica é, na verdade, muito inconstante e incrivelmente fraca. A cafeína simplesmente não tem a força de ligação necessária para acionar esses interruptores de longevidade de forma consistente. Ou seja, a cafeína pode até ser o que nos mantém acordados e produtivos de manhã, mas são os polifenóis da bebida os heróis absolutos na hora de garantir uma proteção profunda contra doenças a longo prazo.
Analisando os números exatos dessa afinidade de ligação, a gente consegue até montar um verdadeiro ranking dos compostos do café, medido pelos chamados valores KD. O detalhe fundamental aqui para entender esses dados é que quanto menor é o valor numérico de KD, mais forte, apertado e eficiente é o encaixe na fechadura celular. O ácido caféico lidera de forma espetacular com a marca de 1,23 micromol, seguido pelo ácido clorogênico com 2,13 e o caueol com 4,39. São esses caras que entram lá, seguram firme e giram a chave do receptor NRA41 com mais força. Certo. Mas na prática, como é que essas ligações microscópicas se traduzem em ganhos reais de saúde? O mecanismo biológico funciona quase como puxar um freio de mão. Quando esses compostos específicos do café se ligam ao receptor NR4A1, eles forçam ele a atuar como um agonista inverso. Traduzindo para termos mais simples, eles não estão só estimulando a célula passivamente, eles estão desligando de forma muito ativa e até com agressividade os processos que causariam tumores e vias de inflamação destrutivas. É literalmente uma interrupção ativa do nosso envelhecimento celular. Tem uma citação direta dos pesquisadores que resume de forma brilhante a grande conclusão da pesquisa. O NR4A1 e seus ligantes podem desempenhar um papel importante na dieta e na saúde. Toda essa interação molecular complexa que a gente explorou hoje faz desse receptor NR4A1 uma espécie de tradutor biológico supremo. Ele capta os nossos hábitos alimentares diários e converte tudo isso numa proteção biológica real, sistêmica e tangível, que dura por décadas e beneficia multidões ao redor do mundo. O que nos deixa com uma reflexão final muito instigante para fechar nossa análise de hoje. Amanhã de manhã, quando aquele próximo cafezinho for servido, quais interruptores celulares vão ser ativados lá dentro do corpo? Como a gente viu, não se trata só de um simples hábito matinal ou de uma bebida para despertar. É uma biologia celular extremamente sofisticada que estende a vida da gente, acontecendo silenciosamente a cada gole dentro de milhões de pessoas. Muito obrigado por acompanhar mais esta exploração. Até a próxima!